Aleluia. Você está bem? Aleluia. Você está animado? Aleluia. Tem 3 pessoas que estão animadas. Você está animado? Aleluia. Agora aumentou. Eu convido você a abrir tua Bíblia em Mateus, no capítulo 16, versículo 13. Eu vou pedir para projetar na NVI. Se a tua versão é diferente da NVI, você pode acompanhar aqui com a gente. E o tema dessa pregação é, na verdade, uma pergunta. Quem é Jesus para você? Quero que você pense, quem é Jesus para você? E nessa passagem, vou pedir para você acompanhar na tela, vai dizer: ao chegar na região de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Quem é o Filho do Homem? Jesus. Ele está se referindo a ele. Quem o povo diz que o Filho do Homem é? Versículo 14. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: feliz é você, Simão, ou dependendo da versão, que é mais comum para a gente, bem-aventurado és, Simão Pedro, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Vamos parar por aqui, vamos refletir um pouco sobre essa passagem, sobre essa conversa e sobre o que podemos tirar de aplicações práticas na nossa vida. Aqui a gente vê Jesus perguntando para os seus discípulos quem o povo dizia que ele era. Você sabe que existem níveis de relacionamento que nós temos com alguém. Por exemplo, quem está comigo todos os dias, além do Espírito Santo, é a Adriana. A gente dorme junto, a gente acorda junto, a gente almoça junto, a gente passeia juntos, a gente vem para a igreja juntos. Então ela me conhece mais do que vocês. Vocês conhecem o Guilherme pastor, alguns conhecem o Guilherme professor, tem o Guilherme amigo também, que a gente sai junto, que a gente conversa. Mas a Adriana conhece a minha intimidade, como eu sou fora dos púlpitos, como ninguém aqui conhece. Por mais que alguém conheça fora dos púlpitos, mas ninguém tão bem quanto ela. E dentro desse nível de relacionamento, a gente tem um nível de revelação do outro maior do que as outras pessoas. Porque quanto mais perto, mais a gente conhece. Quanto mais perto, mais a gente entende o propósito, as ideias, as expressões. A gente conhece bem outra pessoa pela expressão, pelo olhar, a gente já sabe. Alguém me convida para alguma coisa, a Adriana está perto, eu olho para ela para saber se eu quero ir, e pelo olhar dela eu já sei se eu quero ir ou não. Pelo olhar dela eu já sei se a gente quer ir ou não. Então a gente se conhece bem. Aqui Jesus, ele perguntou para 2 níveis de relacionamento. Quem não me conhece tão bem? Quem me vê nos púlpitos, quem me vê pregando, quem me vê operando milagres até, o que é que eles dizem que eu sou? Foi a primeira pergunta de Jesus. E os discípulos disseram para Jesus o que ouviam dele na ausência dele. Porque você entende que na presença de alguém, às vezes a pessoa diz algo, mas na ausência ela diz diferente. Às vezes na ausência ela diz o que está no coração verdadeiramente. Às vezes na ausência a pessoa revela o que existe por dentro. Você sabe que a admiração, ela vem por uma presença distante. Geralmente a gente admira alguém que está presente, mas não tanto. Mas a gente honra, quando a gente honra verdadeiramente, a gente honra alguém que realmente está perto. Vou dar um exemplo. A gente vai dar aula no Rema. Aí eu vou dar aula no Rema. Aí termina a aula, os alunos vêm falar, alguns alunos sempre vêm falar.
dizer que gostou da aula, ou tirar uma dúvida, ou comentar alguma coisa. No fim da matéria, alguns vêm dizer, essa matéria mudou a minha vida, a revelação disso mudou a minha vida. Que bom que o Senhor ensinou isso, o Senhor é homem de Deus, e diz coisas, alguns elogios. Alguns não gostaram tanto, e geralmente esse que não gostou tanto não vem falar com o professor não. O que vem falar é mais o que gostou. Mas alguns desses alunos, quando a gente deu aula em Rio Doce, por exemplo, eram daqui da igreja. Cerca de 40 pessoas eram daqui da igreja. Então uns estavam distantes, só viam o professor que ensina e que brinca. E que conta umas piadas sem graça, e o povo, para não deixar o professor sem graça, ri e brinca e aquela coisa toda, e termina e vai embora. Mas quem é daqui vê um outro lado. Vê o lado do professor que é pastor e que corrige. E que repreende, e que reclama, e que cobra, porque esqueceram o Lucas no ônibus ontem. O Lucas foi-se embora para a garagem do ônibus dormindo. Desceu, todo mundo ficou o Lucas no ônibus. O motorista trancou o ônibus e o Lucas dentro do ônibus. Aí está o pastor que não vai deixar essas coisas passar e vai reclamar. Cadê o teu canga? Cadê quem estava contigo? Que não viu que você ficou... Aí o grupo de música toca tão bem. Ensaia, se dedica. Aí errou. Não porque errou uma nota, mas porque o louvor não foi do jeito que deveria ser. Pelo menos no meu entendimento, eu vou chegar e vou reclamar. Aí você vê um outro lado. Um lado de uma cobrança. E ser cobrado não é tão bom. Pelo menos não tão agradável. Mas é muito importante. E Jesus estava dizendo, o que é que o povo de fora diz que eu sou? A vocês. Quando eu não estou presente, o que é que eles dizem de mim? E aí os discípulos começam a responder. Uns dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é Elias. Uns dizem isso, outros dizem aquilo. Mas o que mais importava para Jesus, de fato, era a próxima pergunta que ele estava para fazer. Ele disse, e vocês? E vocês que andam perto de mim, que não são admiradores, que não são pessoas que andam longe e veem apenas os meus milagres, mas vocês que veem as minhas repreensões, vocês que veem as minhas correções, vocês que veem, e no caso de Jesus não dava para dizer isso, as minhas falhas, porque Jesus não tinha falha. Mas você sabe que Jesus se entristecia? Jesus chorou, Jesus se entristeceu. Então Jesus tinha emoções, Jesus não tinha pecado. Mas talvez, nem sempre, você podia esperar de Jesus um sorriso, um abraço e um consolo. Às vezes você ia ter de Jesus uma repreensão. Em um certo momento, Jesus falando de aliança, o povo começou a ir embora. O povo estava pelos milagres, não estava pela aliança. Quando Jesus começou a falar de aliança, o povo começou a levantar da multidão e ir embora. Ei, eu quero os milagres que Ele pode me dar. Ei, eu quero a multiplicação de pães que eu ouvi dizer que Ele já fez. Que eu estou com fome e eu quero ver. Eu quero comer e eu quero ver isso acontecer. Mas a aliança, não. A aliança eu não estou disposto, não. E pessoas começaram a levantar e sair. E discípulos viraram para Jesus e disseram, Senhor, duras são essas palavras. O povo está indo embora. Aí Jesus disse, e vocês não querem ir também, não? Sabe, às vezes a gente pensa só que Jesus era bonzinho. Mas a Bíblia diz, considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Ele é bom o tempo todo. Mas a bondade traz consigo também uma severidade. Porque se eu não for severo, quando eu preciso ser severo, eu não sou bom. A bondade pressupõe um entendimento de uma aliança. E que se essa aliança for quebrada, consequências haverão. Ou haverá consequências. E Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Aí eu pergunto para você, quem você diz que Jesus é? Quando te perguntam, tu é crente, quem você diz que Jesus é? Quando, em um ambiente fora da igreja, porque aqui é maravilhoso, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus, meu protetor, meu resgatador, meu redentor, meu dono. Não, esse é um ambiente propício para isso, aqui é maravilhoso dizer isso. Mas e lá fora, quando vão chamar a gente de tudo que não presta, se a gente disser que Jesus é Senhor das nossas vidas?
Tem um pastor, Tasso Licurgo, uma das pessoas mais inteligentes que eu já vi na vida. Eu vejo ele participar de alguns podcasts assim, explicar algumas coisas, que eu imagino que se eu estudasse a minha vida toda, e se eu vivesse 3 vidas estudando o tempo todo, eu não ia conseguir ter o nível de conhecimento que ele tem. É absurdo. Formado em Direito, Filosofia, tem umas 5 faculdades, pós-graduações, professor universitário nos Estados Unidos, em vários países, escritor. E aí ele é professor titular do Departamento de Artes de uma Universidade Federal. E quem conhece a parte de artes de uma Universidade Federal, sabe do que eu estou falando. É o ambiente mais dominado pela esquerda dentro da Universidade Federal, é a parte de artes. Eu entrei certa vez aqui na Federal, na parte de artes, e assim, o que eu vi lá dentro, rapidamente que eu entrei, eu estava esperando uma pessoa, e eu entrei para ir ao banheiro, enquanto eu estava aguardando a autoridade que eu estava esperando lá. Aí eu entrei e saí, assim, meio assustado com o pouco que eu vi. E eu ouvi comentários lá absurdos. De gente, eu disse, tu não viu nada. Já teve dia aqui. A Bíblia fala que tem coisa que os pecadores fazem, que você fica com vergonha. Eu não vou dizer não, o que foi feito lá ao público. Eu não vou nem comentar, eu ia comentar, mas eu vou ficar com vergonha de dizer. Meu irmão, absurdo que acontece. Aí ele está no meio desse, como professor titular, dizendo que o belo, o bom e o verdadeiro são absolutos. Dizendo que Jesus é a verdade. Lá ele não vai pregar Jesus, ele vai dizer que o belo é absoluto. O belo, conceito do belo, das artes, é absoluto. Hoje fazem umas manchas e dizem, olha, isso aqui é arte. Pegaram de um departamento de artes e mostraram uma pintura. Um quadro. Passaram para os alunos e disseram, avaliem essa pintura. Na próxima semana tragam qual o conceito por trás dessa pintura. E os alunos ficaram avaliando, isso aqui é do modernismo, isso aqui é do período barroco misturado com tal, e a inspiração da pessoa foi isso, foi aquilo. Aí na outra semana o professor disse, isso aqui foi só uma foto do avental de pintura de alguém. Tirou uma foto, pegou. Quem está pintando não fica melando? Pronto, ele pegou essa parte, colocou num quadro ampliado e disse, avaliem. E as pessoas dizendo, a inspiração é isso, a inspiração é aquilo. Sabe, umas manchas de pintura. Não dá para diferenciar do que tem lá fora. Se você tiver a oportunidade de ir, eu não tive, mas eu vejo algumas coisas, a Capela Sistina em Roma, com pinturas nos tetos que dão a entender como se fosse uma continuidade das colunas da igreja, chegando lá em cima e os céus abertos e anjos voando, os céus, coisa linda. Aí vê a arte de hoje, os sapiscos e está tudo certo. Aí ele está lá só dizendo que o belo é belo. Fascista. As palavras contra ele na internet são absurdas. Estão querendo a demissão dele, outros querendo que alguém atirasse nele. Porque ele está falando que o belo é belo. Porque ele está falando que Jesus é Jesus. Porque tem vídeos dele na internet defendendo Jesus. Aí diz, é o professor que diz que o belo é belo, aí diz ainda que Jesus é Jesus. Aí quando não é confortável para você, o que é que você diz que Jesus é na tua vida? Quando a verdade tem que ser a verdade. E se você disser ela, você pode perder privilégios, perder emprego, perder coisas do tipo. O que é que você diz? Como você se posiciona sobre Jesus? Nós vemos várias passagens onde pessoas se referiam a Jesus com outras palavras. Lá em Marcos 4:38, você não precisa abrir, só acompanha. Foi quando os discípulos estavam no barco, o barco virando, e eles disseram, mestre, não te importa que pereçamos? A palavra no original aqui para mestre é didaskale. Didaskale é uma palavra no grego que se refere a mestre no sentido de respeito intelectual. É alguém que é um professor e você chama de professor.
por exemplo. Você está na sala de aula, alguém está dando aula de qualquer assunto, você vai tirar uma dúvida, professor. Você não está reconhecendo a autoridade dele, você só está chamando ele por professor, porque ele está ensinando. Aqui a palavra didáskale é alguém que reconhece o ensino de alguém. Olha, ele ensina, mas não está vendo a autoridade. Se mestre, professor, olha, a gente vai morrer. O senhor não está preocupado com isso, não? Eles não estavam chamando Jesus para Jesus acalmar o mar. Eles nem esperavam isso. Eles não estavam chamando Jesus para Jesus fazer um milagre. Ah, eu já vi Jesus curar enfermo, mas parar o mar, parar as ondas é demais. Eu só quero que ele fique preocupado, pelo menos. Senhor, o senhor está dormindo, o senhor não se importa que a gente pereça, não. Então, para esses, Jesus era só um professor. Aí existe uma discussão. Quem era Jesus? Não, Jesus foi o maior líder que já existiu. Jesus foi o maior professor que já existiu. Jesus foi isso, Jesus foi aquilo. E tudo isso é verdade. Foi o maior mestre, foi o maior líder, foi o maior professor. Foi o maior líder de um movimento. Nunca um movimento teve tanto alcance como o movimento que Jesus começou, com apenas 12 pessoas. Hoje são bilhões de pessoas que confessam a Ele como Senhor, que seguem os ensinamentos dEle. Não teve. Ei, mas Jesus não é só mestre. Jesus não é só um líder. Jesus não é só um professor. Jesus não é só um filósofo. Jesus é o Filho de Deus, que veio à terra para nos resgatar de uma vida de pecado, para nos comprar para si com o preço do seu sangue derramado por mim e por você, para nos resgatar. Ei, é tempo de vermos Jesus como Senhor de nossas vidas. Ei, é tempo de abrirmos mão de coisas que nos afastem de Jesus. É tempo de abrirmos mão do nosso ego, quando o nosso ego nos afasta de Jesus. É tempo de abrirmos mão de conforto, quando o conforto nos afasta de Jesus. Ei, o conforto é bom. Tem muita coisa que é boa. Ei, mas nenhuma dessas coisas pode nos dominar. O apóstolo Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sabe, há 2 semanas, nós já havíamos sido convidados há alguns meses para ir passar duas diárias num resort com um casal aqui da igreja que nos convidou para ir, sem custo para a gente, de diária, de nada, nos convidaram. E nós fomos, lugar fantástico. A gente estava lá, lindo. Fiz 2 filmagens, uma de dia e uma de noite. Da parte de piscina, tudo muito bonito. Um tempo muito agradável. Mas aí eu guardei para mim, para eu olhar, para eu ver, para mostrar para uma pessoa ou outra. Mas eu não postei. Por que eu não postei? Porque se eu posto, aí ó, a vida do pastor. E sabe o que a gente vai dizer? Que foi ainda com o teu dízimo e com a tua oferta. Aí é para isso que eu dou dízimo. O pastor está indo para resort. É para isso que eu dou oferta. O pastor está indo para resort. Então tem coisa que eu vivo e eu não mostro. Por quê? Porque qual é a minha intenção em mostrar? Quando eu mostro, eu sei que eu sirvo de inspiração para muita gente. Tem muita gente que fala isso para mim. E eu quero inspirar a pessoa que ela pode usufruir dessas coisas. Só que eu sei que vai inspirar uns, mas vai gerar muito mais inveja em muito mais gente. E muito mais comentário negativo para muito mais gente. E eu sei que isso vai impactar de alguma forma o reino de Deus. Por quê? Porque o que eu faço, eu sou um representante do reino. Ah, pastor, é mesmo. Você é um representante do reino. Ei, não é só eu não. Você é um representante do reino. O que você faz, você tem que pensar. Qual é a consequência disso que eu estou fazendo para o reino? Qual é a consequência disso que eu estou fazendo para Jesus? Jesus é impactado pelo que eu faço. Ou pelo menos a imagem que as pessoas têm de Jesus pelo que eu faço. Seja de bom, seja de ruim. Seja de mostrar vitória, seja de mostrar dificuldade.
Da mesma forma, quando eu vou para um hospital, que é uma exceção da exceção. Por quê? Porque eu creio em cura divina, eu creio em saúde divina. Eita, mas se eu peguei um vírus, eu não virei menos espiritual por causa disso, não. Nem você deve deixar de crer em cura porque o pastor adoeceu. Nem você deve deixar de crer em saúde divina porque o pastor adoeceu. Mas aí quando, por algum motivo aconteceu isso, eu não preciso postar. Ah, Deus no controle, né? Tira uma foto do braço assim com o acesso, né? Aí Deus no controle. Eu quase não olho stories de ninguém não, viu? Isso não é indireta para ninguém. Isso são coisas que a gente sabe que acontece. Ei, você não precisa ser coitado. Você também não precisa se colocar como o símbolo do sucesso. Ei, glorifica Jesus nas tuas postagens. Glorifica Jesus na tua vida. Glorifica Jesus no que você faz. Coloca Ele como centro. Quem olhar o teu Instagram tem que ver Jesus lá. Quem olhar teu Instagram, ele vai glorificar mais a Deus? Ou ele vai ficar com inveja de você? Aí a foto do cara lá, do relógio, o volante do carro e a marca do BMW lá. A gente estava no carro esses dias indo para um evento de homens que teve em Barra de Jangada. E aí Alceu trabalha com carro. Ele disse: pastor, tem uma pessoa conhecida que está vendendo esse carro aqui, um Volvo, top de linha. Está abaixo do preço e tudo. Aí eu disse: rapaz, eu gosto, viu? Mas não é carro para pastor não. Já pensou? Aí chega o pastor. Aí eu disse: às vezes o carro é até mais barato do que o meu carro. Mas quando a pessoa olha, é um carro muito bonito. Aí diz: olha aí, ó, meu dízimo. Obrigado, meu irmão. Então, o que eu faço, eu tenho que pensar. Jesus está sendo glorificado no que eu estou fazendo? Ei, Jesus está sendo glorificado no que tu está fazendo? Jesus está sendo glorificado no que tu está postando? Jesus está sendo glorificado no que você está falando? Glorifique Jesus com a tua vida. Glorifique Jesus com as tuas postagens. As tuas postagens não devem mostrar o teu corpo. Vaso e vaza. Aquele exercício de tríceps na academia, né? Aí tá lá o irmão com a camisetinha aqui. Cuidando do templo do Espírito. A pose da mulher eu não vou fazer não. Aí tem umas irmãs que fazem umas postagens. Ei, isso está glorificando a Jesus. Ainda bota um versículo. Que a glória do Senhor enche toda a terra. E está lá o shortinho da irmã. Eu sigo poucas mulheres, até da igreja. Eu sigo poucas. Por quê? Porque eu não quero dar a entender. Aí tinha uma que eu estava seguindo. Aí ela começou a postar umas imagens meio... Aí eu, deixar de seguir. Não, porque... Aí foi comentar com a Adriana depois. Não, porque o pastor deixou de me seguir. Aí eu disse a ela: a irmã está postando foto sensual. Aí a gente sabia nem se era bom dizer a ela que eu disse que estava postando foto sensual. Que ela podia dizer: será que o pastor gostou? Misericórdia. Misericórdia. Ei, mas tem... o pastor não está nem me seguindo. Ei, mas Deus está te seguindo. E ele não tem nem perfil no Instagram. Mas ele vê tudo que é postado. Ele vê tudo que é feito. E ele vê até o que não é postado, mas que é feito. Ei,
Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra. Eu tenho que ter consciência dos olhos do Senhor sobre a minha vida. Porque quando eu entendo que Jesus é Senhor, que Jesus é Deus na minha vida, eu entendo, Ele é a solução quando eu preciso de solução. Ele é a salvação quando eu preciso de salvação. Ele é a cura quando eu preciso de cura. Mas Ele também é o olho que vê o que ninguém vê. Ele também é alguém que eu estarei diante dele para prestar contas de tudo que foi feito. E eu não estou falando de pecados confessados e deixados. Mas estou falando de uma vida dupla. Eu estou falando de entender o senhorio dele em tudo. Em tudo. Não é senhorio em uma parte. Ah, eu gosto dessa parte aqui do evangelho. Mas essa outra de cuidar da minha vida eu não quero não. Se meter na minha vida eu não quero não. Acha que eu gosto de me meter na vida de alguém? Como pastor. Mas eu sei que um dia eu vou estar diante dele. E ele vai dizer, ei, como foi que você cuidou da porção da minha noiva que eu deixei para você cuidar? Eu trabalho com segurança de autoridades já desde 2016. E eu pude trabalhar com algumas das maiores autoridades do país, algumas das maiores autoridades do estado nesse tempo. E, por vezes, com a família dessas maiores autoridades. A esposa, ou a filha, ou as filhas dessas grandes autoridades. E quer ver um filtro que eu sempre tive para entender, não é nem um filtro, é um... Me fugiu a palavra agora. Para entender o nível de confiança que aquela autoridade tinha com a minha vida quando pedia para eu levar sua filha ou sua esposa para algum lugar. Cuidar delas nesse deslocamento, sem a presença dele. Porque eu estava cuidando de alguém que era muito importante para ele. Teve um coronel que eu fiz a segurança da filha dele durante algum tempo. Ela estava fazendo um trabalho como bióloga em Suape e eu fazia esse acompanhamento. E esse coronel trabalhou com meu pai durante muitos anos. Meu pai disse, olha, ele tem vários filhos, ele tem alguns filhos. Mas essa filha é a princesa da vida dele. Ele está confiando muito em tu para tu fazer isso. Ele diz, toma cuidado com essa menina, que nada aconteça com essa menina. Ela é a princesa dele. Aí eu estou cuidando dessa menina. Como eu quero entregar essa menina para ele no final? Como tendo feito a segurança dela. Profissionalmente, como eu quero entregar ela? Ei, como eu quero entregar a porção da noiva de Cristo para ele quando acabar a minha missão aqui na terra? Aí sabe que para isso eu vou ter que corrigir. Às vezes eu estava com a esposa de uma autoridade, a filha de alguma autoridade, na rua, em algum lugar. Disse, ei, guarda o celular, por favor. Só mexendo com o celular na rua. Disse, guarda o celular, por favor. Ei, a gente não pode ficar aqui não, vamos sair daqui. Esse lugar aqui é perigoso. Você reclamou comigo. Reclamei pela segurança dela. Ei, como pastor, quando eu reclamo, é pela tua segurança. É pelo teu crescimento, porque eu vou prestar contas disso. E se te desagradar, desculpa, mas eu vou fazer. Porque importa mais para mim que você chegue bem diante do Senhor do que você fique feliz com o que eu estou fazendo. Porque eu quero representar Jesus. E cada um de nós precisa representar bem Jesus. Precisa entender o senhorio dele. Precisa entender que haverá uma prestação de contas. Ei, e está muito perto a volta dele. Está muito perto essa prestação de contas. Ei, eu creio que está começando um avivamento no Brasil. Mas teve um momento que eu fiquei bem impactado ontem. E um breve momento depois eu fiquei triste. Teve um momento que as pessoas estavam adorando, pulando. A terra clama. Oh, a terra clama. Chamar, chamar, mais uma vez. Meu irmão, isso é muito lindo, uma multidão pulando. Queremos ver o céu descer neste lugar. E o povo adorando. Aí daqui a pouco
depois desse momento de adoração, Luciano Subirá pega o microfone, ele já tinha pregado antes, e todo mundo vibrou quando viu que era ele. Como tinha muita gente longe, não via bem que era ele. Quando ele apareceu, depois apareceu o nome dele no telão, Luciano Subirá, houve um levante. Porque ele é uma autoridade espiritual no Brasil. E as pessoas gostam da palavra dele, gostam da pessoa dele como pastor. Só que depois desse momento de adoração, ele pegou o microfone de novo. E ele disse, gente, nesse momento nós vamos continuar adorando ao Senhor com as nossas ofertas. Vamos poder ofertar. E parecia que não tinha ninguém falando ali. E as pessoas começaram a conversar, a andar de um lado para o outro, passear lá por dentro, como se fosse qualquer coisa, como se fosse, agora vem a arrecadação. O Senhor é meu Senhor no momento de cantar. Eu adoro a Ele enquanto eu estou cantando. Mas no momento de mexer no meu bolso, de entregar os meus recursos, isso aí é só arrecadação. Isso aí não é importante não. E me bateu uma tristeza tão grande naquele momento, até comentei com o Guilherme, estava do lado dele. Se as pessoas não entendem esse momento. E aquilo me entristeceu profundamente por um tempo. Como as pessoas dizem que Jesus é Senhor, mas não querem entregar a Ele o que é importante. E ele explicou, ele disse, vocês pagaram o ingresso para estar aqui, mas os ingressos cobrem cerca de 55% dos custos. E sendo ele a pessoa que está falando, e entendendo os organizadores, quem está por trás, eu acredito que o dinheiro dos ingressos não cobre o evento. A gente está organizando um evento jovem para Recife e região metropolitana. A gente, que eu digo, Verbo da Vida. Participamos de uma reunião semana passada, onde foram apresentados todos os custos, e o custo chegava a quase 200 mil reais. Para fazer um evento simples. Um evento bom, organizado, excelente, mas simples. Mas pelo aluguel do lugar, equipamento de som, tudo. E, a gente consegue colocar 1.300 jovens. Só que o ingresso vai ficar tanto, vai ficar caro. Então, como igreja, vamos ofertar parte desse valor? Cada igreja paga uma parte para que o ingresso fique mais barato. Aí alguém vai, se eu estou pagando o ingresso para ir, ainda vou ofertar. Aí a gente apresenta o Rema. Tem uma mensalidade. Várias escolas do Rema. Eu conheço os diretores, conheço os pastores por trás. A igreja tem que pagar a parte. Porque não dá para a mensalidade, o valor pago, cobrir todos os custos. Aí tem, não vou fazer o Rema não porque é pago. Sabe? Quando Jesus vai ser Senhor do nosso dinheiro? Quando Jesus vai ser Senhor das nossas finanças? Quando Jesus vai ser Senhor a ponto de quando a gente falar de oferta, a gente dizer que privilégio eu poder ofertar, eu poder dizimar na casa do Senhor. Único Senhor na Bíblia que Deus fala, que Jesus fala que não podemos adorar a dois senhores é Mamon, o senhor do dinheiro. Ele não fala de outros. Diz que não tem como adorar dois senhores. Se referindo a ele e a Mamon, o Deus do dinheiro. Aí tem gente que está aqui dentro. O Senhor é a minha vida. Não, mas meu dinheiro, não vou dar dinheiro para enriquecer pastor, não. Dinheiro não é para enriquecer pastor, não, mesmo não. E se você está numa igreja que você não confia na idoneidade da tua liderança, saia dessa igreja. Porque como a liderança é idônea para te falar da palavra, mas não é idônea para cuidar do dinheiro. Se não é idônea para cuidar do dinheiro, não é idônea para falar da palavra também, meu irmão. Então sai, vai para outra que você acredita, que você confie. Não, eu acho que o pastor não tem que ter carro. Então vai para uma igreja que o pastor não tem carro. É a tua visão. Eu já vi um vídeo muito bonito e inspirador, um pastor com sua esposa e sua filha no bagageiro da bicicleta, indo para casa depois do culto, louvando ao Senhor, e um irmão passa no carro filmando, pastor, Pai do Senhor, diz, Pai do Senhor, varão. E ele vai para casa feliz, e os comentários, esse é um verdadeiro pastor, indo para casa de bicicleta com a família. Rapaz, glória a Deus pela vida do pastor.
indo para casa feliz com a sua família, porque não é o carro que vai determinar a alegria, se ele está indo de bicicleta, se ele está indo de carro, se ele está indo a pé. Ei, mas isso é o verdadeiro pastor, só porque ele não tem carro? Então a gente mede a espiritualidade de alguém pelo nível financeiro da pessoa. Se a pessoa tem dinheiro, ela não é espiritual. Então Salomão e Davi eram os piores homens da história. Então José, que foi riquíssimo, era também alguém amaldiçoado por Deus. Ei, eu preciso entender o senhorio de Jesus em todas as áreas da minha vida. Não medir a espiritualidade de ninguém pelos seus recursos. Ei, deixa eu dizer para você, eu vou enriquecer cada vez mais, viu? E não é com teus dízimos e tuas ofertas, não. Eu sou ofertante nessa casa, eu sou dizimista nessa casa. E eu creio e declaro sobre a minha vida ideias criativas para negócios. E eu declaro sobre a tua vida também. Tem gente aqui tendo ideias criativas e eu não estou fora disso não. Ei, eu creio que onde a gente colocar a mão vai prosperar. Onde a gente colocar os pés, a gente vai possuir. Ei, tira essas travas da tua mente. O Senhor quer derramar bênçãos mais e mais sobre a sua igreja, sobre os seus filhos. Mas ei, é ter um negócio que vai glorificar a Deus. Ter um negócio onde lá Jesus é o Senhor. Jesus é o centro. E para Jesus ser o centro do negócio, não é para colocar o nome Shalom na empresa. Tem nada de errado. Mas aí, não é o nome que vai definir, é a tua atitude por trás. É a tua atitude como você trata as pessoas lá. É a tua atitude como você dizima relacionada a isso. Ei, deixa Jesus ser Senhor da tua vida em todas as áreas. Todas as áreas. Deixa Jesus ser Senhor da tua vida quando você está namorando e não tem ninguém vendo o que você está fazendo lá. Mas Jesus está vendo. Deixa Jesus ser Senhor da tua vida quando tu está no teu celular. Que não tem ninguém vendo, mas Jesus está vendo. Deixa Jesus ser Senhor da tua vida. Quando está você e sua amiga só. Falando coisas que glorifiquem a Deus nessas conversas. Porque não interessa para você o que a sua vizinha fez, o que ela deixou de fazer. O que a irmã da igreja fez ou deixou de fazer. Deixa Jesus ser Senhor da tua vida. Quando você sentir vontade de falar da vida dos outros. Eita glória, é poder de Deus essa manhã. Sabe, deixa Jesus ser Senhor da tua vida. Quando tu colocar um prato na tua frente de comida. Deixa Jesus ser Senhor da tua vida. Naquele momento, você não está comendo para sobreviver não. Não vou comer agora porque eu não sei quando vai ter de novo. Sabe que tem gente que come com essa mentalidade? Gente que vai para um rodízio de carne, depois que se encheu, vai no banheiro vomitar para comer mais. É para fazer valer os 40 real que eu paguei nesse rodízio. Gula. A gente, pastor, vai pregar em algum lugar, geralmente, quando termina, a igreja que nos recebe quer nos levar para jantar, e a gente vai, a gente gosta da comunhão com o pastor, da igreja e tudo. Só que no Nordeste a gente tem uma cultura de tem que comer muito, né? Tem que comer muito até para demonstrar que você gostou da comida, né? A gente tem família no interior, eu ia para o interior e eu, quando era criança, era como minha avó dizia, fastioso, né? Comia pouco, aí minhas tias lá, meu filho tá tão xoxinho. Aí eu tava comendo, quando tava na metade do prato, já sem aguentar mais. Aí vinha com uma concha de feijão. Coma, meu filho tá muito xoxinho. Aí tome comer. Aí isso cria na gente, até pelas origens da gente. O Nordeste a gente sabe que historicamente é mais pobre. Então quem não sabe se vai ter mais tarde, e tem agora, vai garantir o máximo de comida agora. Porque se faltar mais tarde, está garantida a alimentação. Só que a gente deixou de ter essa escassez, mas permaneceu com a mesma mentalidade escassa. Aí a gente entra num pecado chamado gula. Aí come como se não houvesse amanhã. Aí obeso, acima do peso. Aí problemas nos joelhos, problemas no coração, entupimento de veias, de artérias.
Por quê? Está comendo mal. Está pecando. Mentalidade de escassez, inclusive na comida. Às vezes muita comida revela mais mentalidade de escassez do que pouca comida. Tu me ama ainda? Se não me amar, é ruim para você, viu? Eu tenho que falar, deixa Jesus ser Senhor do teu prato. Aí nessas comidas com os pastores, eu comecei a contar a história. Às vezes estou comendo. Ô mais, pastor, aí ficou 2 pedaços de picanha. Picanha, maminha, alguma coisa. Picanha é o que a gente geralmente, né? Aquela gordurinha do lado assim. E aquela gordurinha não faz mal não, viu? Se você não comer em excesso, faz mal não, viu? Faz mal se você comer em excesso. Aí tá ali aquela gordurinha, já comi 2 pedaços de picanha, aí ficou 2 pedaços ainda. Aí, coma mais, pastor? Não, cara, não, satisfeito. Não coma mais, coma mais. Aí já teve vez do pastor, da pessoa que pegar o pedaço de picanha e colocar no meu prato. Coma mais, pastor. Aí eu disse, rapaz, o que é que eu vou fazer? Eu pensando sobre isso. Como é que eu vou? Porque eu não quero parecer que eu estou fazendo uma desfeita, mas ao mesmo tempo não quero comer mais do que eu deveria comer. Aí eu disse, pronto, eu já encontrei a resposta. Pastor, se eu comer mais um pedaço, eu vou estar pecando por gula, porque eu já estou satisfeito. Rapaz, encontrei a resposta. E o pastor não vai querer que eu peque. Aí por causa disso, tem gente morrendo antes do tempo. Ah, mas eu quero encontrar Jesus. Tu quer morrer antes do tempo? Deixa Jesus ser Senhor do teu prato. Deixa Jesus ser Senhor da tua sobremesa. Deixa Jesus ser Senhor do teu casamento. Deixa Jesus ser Senhor da criação dos teus filhos. Mulheres, submetam-se aos vossos maridos como a Cristo. Eita. Eu estava assistindo um filme essa semana. Às vezes eu tenho um dia de folga e eu gosto de estar estudando. Mas tem hora que eu paro e disse, não, eu vou me distrair. Aí a gente foi assistir um filme. É um filme da linha de John Wick. Aí tem um novo aí, que é, não sei se é novo, enfim. Tá no Prime. Aí é uma menina que ela cresce, vai aprendendo a lutar. E daqui a pouco ela tá no treinamento. Aí ela não tá conseguindo. Aí a líder dela chega para ela e diz, lute como uma garota. Aí diz, meu irmão, que besteira. Besteira não, tem um pensamento por trás. Um pensamento feminista. Isso é a frase que o feminismo ama. Lute como uma garota. Ei, garotas foram feitas para serem protegidas, não para lutarem. Nada demais alguém que faz arte marcial não, viu? Eu estou falando da ideia por trás. Você não depende de homem para nada. Trabalhe, estude, faça isso, faça aquilo. Teve um CEO de uma grande empresa, um presidente de uma grande empresa, que ele falou, eu estou perto de acabar já. Essa manhã, conversa bem tranquila. Hein? Glória de Deus nesse lugar, essa manhã, poder. E ele disse certa vez, Deus me livre eu me casar com uma mulher CEO. Uma mulher presidente de empresa. E aí ele foi para uma entrevista essa semana. Descascaram ele na internet na época. Aí essa semana ele tem uns trechos de uma entrevista. E a mulher que está entrevistando ele, ela chega, dá para ver a babando assim. Aí ela disse, o senhor disse que não casaria com uma mulher CEO? Por quê? E aí o vendedor... Aí ele diz, eu trabalho o dia todo, das 6 da manhã às 10 da noite. Uma mulher CEO, ela tem que trabalhar tanto quanto eu. Se eu trabalho, ainda quando eu chego em casa, eu trabalho fim de semana. Quem vai cuidar dos meus filhos? Eu vou colocar uma babá para cuidar do meu filho, para educar meu filho, que é algo que eu considero muito importante. Então eu quero uma mulher que possa cuidar dos meus filhos, enquanto eu trabalho lá fora. Nossa, que opressor! Como você ouve isso que eu estou te dizendo? Se você ouve com um pensamento de isso é opressivo, tem muitas ideias feministas entrando na tua mente sem você perceber. Ele diz, a mulher pode ser CEO, eu só não quero casar com uma.
quero casar com a Adriana, trabalhar o dia todinho, nem eu. E os nossos 5 meninos que a gente vai ter. Vovó daqui, não, vovó estraga. A minha mãe dizia, vá buscar o cinto para eu dar em você. Aí eu já estou vendo como é. Eu já vejo como é com os outros bebês. Não vai dar no bichinho, não vai dar no bichinho por quê? Oxi! E mudo, não, venha para vovó. Ah, é, né? Vovó é diferente. Ah, querer 5 também, né? Vamos embora. Ei, deixa Jesus ser Senhor no teu casamento. Submissão é algo que vem da parte de Deus. Assim como a proteção. Eu postei falando do papel do homem, papel da mulher. E eu postei, foi um vídeo que viralizou um pouco. E eu falava, ei, se o teu marido acaba homem, gosta de arma, gosta de carro, gosta disso, daquilo. Ei, não reclama, não ache ruim não. Não, porque ele não percebeu a cor das minhas unhas. Não percebeu a cor do meu vestido. Não percebeu as minhas unhas massala. Eu disse, irmão, homem não sabe nem o que é massala. Não, é um marrom aí, misturado com cor de vinho. Eu disse, não, massala. É verde Tiffany, disseram para mim outro dia. Meu amigo, azul Tiffany, né? Aí, tá vendo que eu não sei? Azul Tiffany, que cor é essa? Não. Chega pro teu marido, faz um teste. Chega pro teu marido com um azul. Ele diz, amor, que cor é essa? Não, se ele disser azul Tiffany, traz ele para uma conversa comigo. Marca um gabinete pra gente conversar, pra gente bater um papo. Não deixe ele não, mas traga ele. Agora se você estiver namorando e ele disser um azul Tiffany, aí acabe. Namoro é pra acabar mesmo. Aí eu postei esse vídeo. Aí veio umas mulheres lá me descascando. Isso e aquilo. E o homem tem que fazer isso. O homem tem que amar. Ela nunca veio para um culto de homens, né? Ainda bem, normal, né? Não ter vindo. Mas no culto de homens aqui, os homens aqui sabem como é que a gente trata os meninos no culto de homens. Eu cobro muito dos homens. Proteção, amor, procedimento, fidelidade, honra pela mulher. Mas eu vou cobrar da mulher também. Dizer, ei, você tem que amar, respeitar o teu marido. Ei, deixa Jesus ser Senhor do teu casamento. Ou você quer que ele seja só um mestre, um professor que ensina? Não, deixa ele ser Senhor. Deixa ele ser Senhor na criação dos teus filhos. Corrigindo na hora que precisa corrigir. Mas também corrigindo em amor. Você não precisa dar pisa nele para descarregar a tua raiva. Tem pai que dá pisa no filho, não é para corrigir ele, é para descarregar a raiva. Está com raiva pelo que ele fez. Descarrega a raiva na pisa. Ei, a vara é para ensinar. Tem que doer mais em você do que nele. E você faz ensinando. Meu filho, você sabe por quê? Papai ou mamãe vai ter que te bater agora, te corrigir. Por causa disso. E aí ora junto com ele. Não é momento de raiva não, é momento de amor. Tô com raiva, não bate. Espera, deixa passar a raiva para você corrigir em amor. Quando algum liderado faz alguma coisa grave que eu preciso corrigir, e eu percebo que aquilo pegou no meu coração, a pessoa errou feio, eu fiquei com raiva, eu não corrijo, eu deixo passar, aí chamo em amor. Digo, agora eu estou com amor suficiente para corrigir, vem cá. Por que tu fez isso? Por que tu fez assim? Porque eu sei que se eu for naquela hora, talvez seja mais a carne falando do que o amor. Aí Jesus não está sendo Senhor da minha vida ali. Percebe como Jesus ser Senhor passa por todas as áreas da vida da gente? O grupo de música pode vir. Oh glória, que manhã poderosa. Aí Jesus sendo Senhor em todas as áreas da nossa vida. Aí o mundo vai olhar para nós e vai dizer, eu quero o que ele tem. Eu quero o que ela carrega. Vai precisar nem a gente chamar ninguém para a igreja. A pessoa vai querer seguir a gente. Está indo para onde? Para onde é que ele vai nos domingos de noite? Aí vem tu sair com a Bíblia,
Mas se tu vai para a igreja, onde é a tua igreja? Eu quero ir também. As pessoas vão querer Jesus por causa do nosso procedimento. Não é a gente querer convencer as pessoas. É a gente querer viver Jesus. É a gente querer colocar Jesus como centro. Aí as pessoas vão ver Cristo em nós. Há a esperança da glória. Cristo em vós, há a esperança da glória. Lula não é senhor do Brasil. Alexandre de Moraes não é senhor do Brasil. Nenhum ministro do STF é senhor do Brasil. Bolsonaro não é senhor do Brasil. Nicolas Ferreira não é senhor do Brasil. Eu falei de Lula, teve gente que ficou com raiva. Quando eu falei de Bolsonaro, aí aliviou o coração de alguns. Calma. Nenhum político é senhor do Brasil. Nenhum ministro é senhor do Brasil. Jesus é Senhor. Jesus é Senhor do Brasil. Então a minha esperança não está em um político. Por mais que eu queira votar bem, e é necessário votar bem, é necessário entender os contextos políticos, é necessário entender as ideias por trás, é necessário entender o que o comunismo prega, que é totalmente contrário ao cristianismo. Totalmente contrário. Karl Marx tem cartas de louvor a Satanás. Karl Marx escreveu um livro que embasa toda a ideia comunista. Aí o comunismo, o socialismo, tudo vem das ideias de Karl Marx e alguns outros. Hegel, Antônio Gramsci e vários outros pensadores. Mas que tem a mesma linha ideológica de Karl Marx, que escrevia cartas a Satanás. Louvores a Satanás. Aí um partido político pega essas ideias, coloca na sua ideologia. Aí como é que eu, crente, vou votar nisso? Mas o que eu estou dizendo para você é, vote certo. Mas ei, não coloca a tua esperança num político. Porque a nossa esperança é o Senhor. Ontem foi dito por uma profetisa lá, que profetizou sobre o Brasil. Em 2020 também ela profetizou, e o que ela profetizou aconteceu. E ela disse, falando como boca de Deus, segundo ela, que nós vamos avaliar. Mas ela disse, eu apenas comecei, como que o Senhor apenas começou a mostrar a corrupção no Brasil. Ei, o que está sendo conversado às escondidas será trazido à tona. Fica tranquilo, o Senhor vai fazer. Ora pelo Brasil, ora pelas autoridades. O Senhor vai mostrar. O Brasil não será conhecido pela corrupção. Ei, eu creio nesse principado de corrupção no Brasil caindo por terra, na autoridade do nome de Jesus. O Brasil tem profecias para ser o maior celeiro de missionários do mundo, enviando missionários para as nações. Vamos ficar de pé? Ei, é chegado o tempo de Jesus ser Senhor. Quando é confortável, Jesus ser Senhor. Quando é desconfortável, Jesus ser Senhor. Quando está tudo bem, Jesus é Senhor. Quando não está tudo tão bem assim, Jesus é Senhor também. O que eu não estou no controle, coloca Jesus no controle, apresenta Ele em oração e descansa. Mas vamos representar bem Jesus. Vamos colocar Jesus no centro. Porque como Ele perguntou, e nós lemos aqui, imagine Ele perguntando nesse momento para você: quem sou eu na tua vida? Imagine Jesus perguntando para você nessa manhã: quem você diz que eu sou? E muito mais do que quem você diz, como você age em relação a mim. Eu sou Senhor da tua vida. Eu sou Senhor do teu serviço na igreja. Eu sou Senhor no teu casamento. Eu sou Senhor no teu tratamento com a tua mulher. Eu sou Senhor no teu tratamento com o teu marido. Eu sou Senhor no teu tratamento com os teus filhos. Eu sou Senhor no teu tratamento com o teu chefe, com os teus subordinados, com os teus funcionários, com a tua namorada. Eu sou Senhor
no teu tratamento com o teu namorado, deixa Jesus ser Senhor em todas as áreas da tua vida. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós queremos nos consagrar nessa manhã ao Senhor. Nós queremos que o Senhor tome conta de todas as áreas das nossas vidas. Nas áreas que o Senhor não tem sido o centro, nós queremos nos arrepender. Nós queremos te colocar como centro. Nós queremos te colocar como principal. Nós queremos te colocar como primeiro. Que não existam pecados escondidos no nosso meio. Que todo pecado escondido seja confessado ao Senhor nesse momento. E que seja deixado para trás. Senhor, nós oramos pelo teu poder em nossos corações. Muito mais, para fazer muito mais do que milagres, mas para gerar transformação no nosso coração. Que nós possamos manifestar o teu caráter, o teu bom perfume em tudo que venhamos a fazer. Que o Senhor seja Senhor em nossas vidas, em todas as áreas. Que não tenhamos a nossa vida como importante, mas que o nosso foco seja agradar ao Senhor em tudo. Em nome de Jesus. Veio o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor, sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor, sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado, estar ao seu lado, estar ao seu lado, Senhor. Suas vozes, pois está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado, estar ao seu lado,
estar ao seu lado, Senhor, pois pra te adorar foi eu nasci. Teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado, estar ao seu lado, Senhor. Aleluia. Você viu que você cantou, né? Que essa seja uma realidade em nossas vidas. Essa é uma canção de consagração. Eu nasci para te adorar. Que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Que a cada dia eu queira mais e mais que Ele esteja no centro da minha vida. Cumpra em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. Então, tudo que a gente for fazer, coloque esse filtro. Senhor, isso está em teu coração? Isso que eu estou fazendo, isso que eu estou para fazer, está em teu coração? Se não estiver, volta atrás e muda. Mas se estiver no coração dele, faça. Faça o que está em teu coração, nós dizemos a ele. Mas ele diz para nós, faça o que está no meu coração também. E eu quero perguntar se tem alguém aqui nessa manhã que ainda não fez Jesus Senhor da sua vida e quer fazê-lo. Se você ainda não entregou a tua vida a Ele, não confessou a Ele como Senhor, como dono da tua vida. A porta está aberta para isso. Levanta a tua mão, a gente vai te conduzir nessa oração e te ajudar nesses passos com o Senhor. Tem alguém? Alguém com algum sintoma de enfermidade no seu corpo? Deseja cura? Pode vir. Tem algum sintoma no teu corpo? Cristo, aquele que cura, está aqui. Samuel. Aí nós oramos, Senhor. Você pode ficar orando em línguas, se você ora em línguas. Te adorar, yeah.